Uau! É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Tá prechecudinho, tá? Olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, e essa semana, né, o Mark Zuckerberg, né, será que é ele ou o robô dele? Bom, essa é a questão. O Mark Zuckerberg participou da Aspen Ideias Festival, né, ao qual comentou o fato do governo americano, inclusive uma pré-candidata à presidência aqui, Elizabeth Warren, sei lá o nome dessa maluca, né, que defende que algumas empresas de tecnologia são muito grandes e que deveriam, que o governo norte-americano deveria quebrar esse monopólio. Bom, para quem não sabe aí, galera, é muito comum, tá? É muito comum nos Estados Unidos, nesses países de primeiro mundo também, que algumas empresas, quando começa a se observar que elas estão estabelecendo um monopólio em cima do mercado, o próprio governo, como medida de segurança, resolve quebrar esse monopólio, dividindo a empresa, fazendo com que ela venda, né, algumas partes de seus produtos, de seus serviços, seja ele fabricação, manufatura ou, no caso de grandes empresas de softwares, como o Facebook, para não haver um monopólio, né? Alguns exemplos que deveriam acontecer aqui no Brasil não aconteceram, foi o fato de algumas gigantes da telecomunicações, que a gente sabe, não precisa citar nomes, né, que praticamente exercem lobbying e fazem pressão inclusive sobre a Anatel. A gente tem também o exemplo da Vale aí, que deveria ter sido já desmantelada há muito tempo, né, pelo governo, mas aqui no Brasil a história é diferente. Enquanto que nos Estados Unidos o governo resolve acabar com o monopólio de algumas grandes empresas, né? No caso, aqui no Brasil a gente tem um processo contrário, que é deixar que essas grandes empresas cresçam cada vez mais a ponto de começarem até, inclusive, acontecer o que aconteceu aí, né, na Lava Jato. Muita gente viu aí grandes empresas, principalmente no ramo de construção, né, JBS e outras empresas grandes aí que no caso dominaram o mercado, inclusive a política também no nosso país. Então nos Estados Unidos eles fazem essa pressão de querer que as empresas vendam, e o Facebook, né, e essas grandes empresas aí estão na mira desses pré-candidatos e até do próprio governo. E aí o Mark Zuckerberg falou que não seria uma boa ideia vender, né, dividir o Facebook. O Mark Zuckerberg, para quem não sabe, aí, é o dono do Facebook, né, o cara que inventou, junto com o brasileiro, não se esqueçam disso, tinha um brasileiro na fita, e Eduardo, se não me engano, Eduardo, não sei do que. E resumindo, a história toda é que, na verdade, a gente sabe muito bem aí, depois daquele escândalo de vazamento de informações do Facebook, né? A gente sabe que tanto o Facebook como o Google nos transformam em algoritmos, eu já falei isso, e nos vendem, né, para quem pagar mais. Era só uma questão de juntar 2 mais 2. Mas o Mark Zuckerberg não está gostando dessa ideia, né? E a gente sabe que, na verdade, desmantelar o Facebook seria desmantelar as ferramentas que ele tem para absorver toda essa grana que ele tem absorvido aí, né, em cima dessa rede social que ele criou, ganhando essa grana toda que ele vem ganhando aí, né? Porque, para quem não sabe, usufruindo do poder dos algoritmos, né? Sendo esses algoritmos que estipulam o que um homem de 40 anos costuma comprar para depois te vender produtos e, teoricamente, até estabelecer se você está solteiro ou não, que tipo de lugares você vai e te indicar amizades e outras coisas, mas tudo isso são maneiras da rede social
entender e te transformar num algoritmo, né? Então, cara, o que eu acho que é interessante, eu acho que tinha que começar pelo Facebook e pro Google, né? Desmantelar também o YouTube, para que ficasse uma coisa muito mais democrática e que a gente, principalmente o gerador de conteúdo, por exemplo, eu, Dr. Reclama, e outros que estão começando, terem mais chance e uma receptividade maior, porque a gente vê que o próprio algoritmo do YouTube está cada vez mais nos ferrando, né? Em compensação, aqueles canais que são patrocinados por patrocinadores do próprio YouTube, Samsung e outras coisas mais, os canais crescem. Por quê? Porque tem conteúdo? Não, porque estão agradando a quem está pagando, quem está pagando a festa, não é verdade? E então é isso aí. Então quem não paga a festa não come os salgadinhos. Corta. 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 Corta aí. Corta aí, pô. Corta aí, cara. Corta aí, meu. Corta. Bom, galera, e essa semana aí tava rolando o comentário, né? Que com a privatização aí, com a proposta de privatização dos Correios, né? Duas grandes gigantes iriam brigar pela compra da estatal, né? Que seria, no caso, a Alibaba, né? Como se chama, dona da AliExpress, e a Amazon, né? Que a gente, para quem não sabe aí, só para citar assim, um pequeno detalhe aí, de repente tem muita gente que não presta atenção nesse detalhe, mas a Amazon, tá? Ela, apesar de ser uma empresa que não tem lojas físicas, ela ultrapassou o Walmart, né? A gente sabe que o Walmart, que é a rede de supermercados e tal, né? Conhecida mundialmente e com várias lojas, o valor da Amazon já ultrapassou o da Walmart. Para quem não sabe, né? A Amazon tem uma sede nos Estados Unidos lá e era isso, velho. No geral, mas ela trabalha com vários produtos, né? Quem quiser que dê uma pesquisada aí para ver, inclusive até sistema de filmes on demand, também a Amazon trabalha, né? Concorrente também da Netflix, mas além disso ela ainda faz outros sistemas de vendas, né? Então a gente tem aí a Amazon e tecnicamente a AliExpress, né? Cara, o que eu posso dizer disso, velho? Bom, teoricamente isso não seria muito saudável no caso para o Brasil. Por quê? Porque nós estaríamos, no caso da Amazon, tanto a Amazon como a AliExpress, né? A gente sabe aí, a Alibaba, né? A gente sabe que existe interesses por trás disso. Não seria uma compra saudável, tipo assim, ó, a empresa vai comprar para trabalhar com o sistema de correios, né? A gente sabe que por trás disso, no caso, a Amazon chegou no Brasil aí o ano passado e está vendendo produtos importados. Tecnicamente, se comprar o correio, na certa, como 2 mais 2 são 4, começaria aí a estabelecer um sistema de monopólio, né? Que a gente já sabe que um sistema de monopólio não é bom. Nos Estados Unidos isso não acontece com tanta facilidade, mas aqui no Brasil parece que é unir o útil ao agradável, né? E no caso da chinesa, né, da Alibaba, né, AliExpress, também não seria muito interessante. Quer dizer, ou não, mas a gente tem que analisar, eu estou tentando analisar isso aí de uma maneira assim, pessoal. Quer ver? Tá, ambas trabalham com produtos importados, tanto a Amazon como o AliExpress, né? Mas a gente tem que analisar que o correio seria afetado direta ou indiretamente por essa grande empresa que comprasse. Então ela iria fazer o quê? Favorecer os seus serviços, né? E de repente, interessadamente, dificultar até o processo de exportação, porque aí ela estaria te vendendo, ela não iria querer ou não iria fazer muita questão que você comprasse na China. Isso pode não ser tão legal quanto parece, né? E o presidente aí dos Correios, um comentário que eu vi, que ele comentou que o brasileiro pagará o preço da privatização. Bom, quanto a esse comentário a gente pode citar alguns detalhes assim, tipo o sistema de marajás que tem no Correio, né? Que é um monte de cacique para pouco índio, a gente sabe disso.
né? É muito chefe para pouco empregado, né? E o fato do sistema do correio estar um pouco, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, a logística do correio está um pouco defasada e destruída pelos próprios governos anteriores. Mas a gente sabe que, embora tudo isso, o correio não presta lá aquele serviço que se deseja, né? Mas será que isso vai trazer melhoria? Eu acho que melhoria traria se nós pegasse um exemplo, aquela empresa americana FedEx, né? Acho que é FedEx o nome. Isso aí seria uma empresa que iria entrar para fazer e prestar o serviço de transporte. Não é o caso de Amazon nem AliExpress, que a gente sabe que existem segundas intenções no meio dessa jogada toda. Não acho que seja interessante, pelo simples fato disso atrapalhar o conceito de quem quer exportar, o cara que quer trazer da China. Por que a AliExpress da vida iria facilitar para você que vai trazer da China uma entrega, se ela quer te vender, se ela quer estabelecer um ponto de vendas aqui no Brasil, se existe um interesse dela, né? Então a gente tem que pensar nisso. A Amazon a gente já sabe que está aqui no Brasil. A AliExpress, quem sabe amanhã depois está botando uma loja, e aí o que? Os trâmites e os processos vão estar todos na mão deles. Quando eles quiserem que você não receba mais o produto ou dificultar, vão começar a se salamear, como já está o correio agora. Isso pode vir a não ser tão bom assim como a gente espera, né? No Brasil a gente já espera coisa boa, né? Só acontece coisa boa, a gente já espera mais ou menos o que vai acontecer, não é verdade? É isso aí, pessoal.